Olá, pessoal. Bom dia, bom dia. Gostaria de dar a boa-vinda a todos os professores a essa última capacitação do semestre, né, falando a respeito de tecnologia para organização docente. Hoje, como de costume, a gente vai encaminhar um link para confirmação de presença e a gente vai encaminhar um outro que eu já encaminhei previamente, no transcorrer da apresentação eu vou encaminhar, solicitando sugestões de capacitações para o próximo semestre. Qualquer tema que vocês achem que vale a pena ser discutido, complementado, por favor, fiquem à vontade para poder liberar, para poder sugerir, apresentar. Se tiverem palestrantes para poder falar, por favor, fique à vontade para a gente poder planejar esse processo de conhecimento e de construção contínua, conjunta. Agradeço a presença de todos. Final de semestre não é fácil para a gente, professor, né? Que aí começa a época de prova, lançamento de notas, então um período bem trabalhoso, assim. Então, espero que a capacitação seja bem proveitosa de um tema que eu particularmente adoro, que é a tecnologia para organização docente. No Núcleo de Desenvolvimento Docente, a gente já concluiu os IDDs desse semestre. A gente deve apresentar no transcorrer dessas próximas semanas ou no início do próximo semestre, junto com o IDD do ano inteiro de 2022. Um dos itens que a gente apresenta nesse IDD é referente à titulação, e uma coisa que chamou a atenção no fechamento desse último IDD, que na realidade já tinha ressaltado no anterior, é que a gente apresenta uma proporção considerável de professores especialistas. Por isso, eu chamei a professora Alessandra para poder dar uma palavra breve aqui no início e falar um pouquinho a respeito do mestrado da instituição. Bom dia, Alessandra, tudo bem? Você está me escutando? Bom dia, Jorge, tudo bem? Tudo certo. Como é que estão as coisas? Tudo bem, agradeço aí, né, a oportunidade de vir falar um pouquinho do mestrado que a faculdade oferece aos professores, sempre pensando com a finalidade de contemplar, ou seja, fazer o crescimento profissional destes e da instituição. Então, eu agradeço a oportunidade, eu vou falar um pouquinho dos benefícios do mestrado e da oportunidade que os profs da casa têm, né? Ou seja, a gente estava olhando o grande número de especialistas na casa e a gente viu que mestres e doutores são bem menores o número. E o MEC, ele preconiza, né, que 80% sejam, no mínimo, mestres. Então, a faculdade aqui, ela oportuniza você, professor, ter 50% de desconto na mensalidade do mestrado. Então, já é uma grande oportunidade, porque, além desse desconto, você consegue fazer na própria instituição, com disciplinas síncronas e assíncronas, aonde serão cursadas quinta-noite, sexta-noite e algumas sábado. Então, assim, diferente de, por exemplo, da UFMG, que às vezes a disciplina ela sai em horários em que atrapalha a sua outra área de trabalho. Então, assim, hoje o que eu venho dizer? Que, independente do professor ter um ano de casa, ele consegue realizar o mestrado, onde as inscrições já estão abertas e já finalizando no dia 30, onde a primeira prova será online de inglês no dia 6, né? E a finalização do processo seletivo no máximo até dia 12, 13 de dezembro. Então, assim, oportunidade, 50% de bolsa, disciplinas quinta, noite, sexta e algumas vezes no sábado, podendo cursar online, gente. A outra oportunidade é que a gente tem, assim, ó, professores renomados no curso, com conceitos nacionais, internacionais, com boas propostas. Então, por exemplo, o que a gente tem hoje?
a gente tem a área da oncologia cardiovascular e da medicina translacional, que contempla desde a oftalmologia, da dermatologia, da cirurgia, tá? Não estão me escutando, pessoal? Parece que está mudo. Eu estou te escutando, Alessandra. Alguns professores falaram que não estão ouvindo. Eu lhe ouço, professora. Eu vou continuar falando, gente. Então, é uma oportunidade que, independente de você ser um ginecologista, um pediatra, um enfermeiro, uma fisioterapeuta, a gente consegue abranger a sua linha que mais interessa com essa medicina translacional. Então, assim, fica aqui o convite para vocês, encerra a inscrição agora para essa entrada, que será em fevereiro, a matrícula só em janeiro, encerra agora dia 30, e a prova será em inglês online. A segunda etapa seria uma entrevista oral também online, que a gente facilitou isso, né? E no próprio edital, que está já ali na página do mestrado, tem um link para fazer a inscrição e colocar os documentos para validar a pontuação para você. Então, eu acho que é uma oportunidade que hoje, tanto para a instituição será benéfico, como para você, profissional, porque, gente, novas conexões, propriedade intelectual, melhor especialização na sua área, e a gente não pode ficar para trás. A gente tem uma instituição que tem um grande nome a zelar, e vocês, profissionais que estão nela, né, nessa instituição, eu acho que é um benefício que a FELUMA está proporcionando para vocês. Também avisando, quem não conseguir fazer inscrição, tipo, agora, para começar em fevereiro, esse mestrado, ele será fluxo contínuo, então terá 4 entradas no ano. Maio, julho, setembro e dezembro. Tá bom, gente? Um bom dia e bom estudo aí para vocês nessa manhã. Obrigada, Jorge. Obrigado, Alessandra. Se alguém tiver alguma dúvida, tem algum contato? Pode passar seu e-mail aqui, como que é melhor? Pode passar meu e-mail, que às vezes tem vários candidatos, está vindo candidato do Paraná, do Mato Grosso, e às vezes eles querem falar com a coordenação sobre alguma ideia de projeto, né? Se consegue cursar a disciplina online. Alessandra, quer que eu escreva aqui no link? Alessandra Souza, não é? Alessandra.souza, com Z, @cienciasmedicasmg.edu.br. Meu ramal é 337. Gente, fica à vontade, fica aí a oportunidade. Obrigado. Um abraço a todos. Eu te agradeço essa palavra aqui no início. Faz parte do desenvolvimento docente, né, e por isso, inclusive, computa como ponto de IDD essa capacitação contínua, tanto essas discussões que são feitas assim, quanto a titulação. Então, sendo essa oportunidade, agradeço a fala aqui no início, né, e fique à vontade para acompanhar aqui. Obrigado, Alessandra. Um abraço a todos, obrigada. Bom, vou passar aqui em sequência para a temática da apresentação hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre tecnologias para organização docente. A pandemia mostrou para a gente claramente a importância de ter familiaridade com a tecnologia. Na saúde, muitas vezes, a gente tinha uma aversão ao ensino remoto, que, por entender a importância do contato presencial, essa importância continua, mas a gente pode usar de recursos para potencializar o ensino, sem perder a presença, sem perder aquele contato. Dentro desse contexto, a gente buscou, pelo NDD, eu e a professora Maraína, pegarmos temas que abranjam esse direcionamento. Para isso, a gente pensou em falar hoje a respeito de tecnologia para organização docente. E nada melhor do que, para falar de tecnologia, do que chamar pessoas que mexem com tecnologia. Por isso, eu convidei o Rafi, que é meu amigo e trabalha comigo como sócio numa startup, para poder apresentar um pouquinho de recurso professor. Depois da gente ter estruturado isso, eu convidei também o professor Augusto, ele é o estatístico, entrou agora na pesquisa e extensão, depois eu
Se puder falar um pouquinho da pesquisa e extensão também, Augusto, para poder mostrar alguns recursos que eu acho que vão chamar muita atenção e tem um potencial muito grande de contribuir na parte docente. Rafi, fica à vontade. Bom dia, pessoal. Tá dando para escutar, para ver? Tá certinho aí? Perfeito. Beleza? Joia. Eu vou compartilhar aqui a minha tela e aí eu já me apresento. Show. Bom, pessoal, meu nome é Rafi Antunes. Hoje, né, nós temos uma startup. Eu sou o CEO da startup e da startup chama Physiocode. É uma startup de base tecnológica, né? O George está conosco aí desde o dia zero. E o nosso objetivo é focado intrinsecamente ali na tecnologia, né? A gente desenvolve soluções para a área da saúde, mais especificamente para a área musculoesquelética, e desenvolvendo aplicativos, desenvolvendo instrumentos. Então, a gente, desde a época da faculdade, ali, a gente está trabalhando com tecnologia, né? Então, isso já fez 10 anos, né, que a gente trabalha com isso, que a gente busca essas ferramentas, e como a gente está muito em contato ali com a tecnologia na raiz mesmo, no desenvolvimento de instrumentos, é necessário que a gente consiga ter condições de sustentar isso, organizar e, eventualmente, ter outras pessoas seguindo esse mesmo caminho, né? Então, está fazendo um paralelo da parte de indústria, de empresa, com a parte de educação. Nos dois universos, nós temos pessoas novas, uma garotada, uma galera que está num ritmo diferente, e a gente tem que trazer eles para esse contexto, inserir eles, né, nesse contexto, para a gente poder interagir ali com os conteúdos, né, tanto a parte de nós como startups, quando a gente já está preparando o terreno ali para ter novos colaboradores, eu preciso ensinar muitas vezes essas pessoas e ter um ambiente ali em que seja propício para essas pessoas aprenderem e até mesmo para eu me organizar também, para a gente conseguir manter aí esse volume de informações que a gente tem hoje em dia muito bem organizado, né? E aí, baseado nisso, a gente começou a procurar, pesquisar algumas ferramentas, desde aquela época lá de 2012, 2013, e já existiam algumas ferramentas naquela época, eram meio rudimentares, mas elas foram evoluindo e com o tempo foram aparecendo outras ferramentas, né? E tanto para criação de conteúdo, organização pessoal, organização de formas, né, da gente compartilhar esses conteúdos, e isso foi ficando cada vez mais prático e criativo. Então, hoje a gente conta, assim, só se entrar no Google, jogar qualquer coisa lá de preciso de um organizador ali pessoal, você já vai ter 500 possibilidades ali, né? E o objetivo aqui dessa aula é tentar trazer algumas e explicar algumas ali, colocar alguns detalhes e de cada uma dessas ferramentas com os objetivos específicos, fazer esse panorama e compartilhar com vocês esses conteúdos e, eventualmente, quem tiver alguma dúvida, quem tiver algum questionamento ou quiser trazer alguma ideia e tudo mais, pode ficar à vontade aí, beleza? Bom, no mais, vamos seguindo aqui, né? A gente tem aqui, então, nossas ferramentas online para auxiliar nas aulas, né? Uma coisa interessante que o Jorge tinha pontuado é que essas ferramentas elas ficaram muito mais difundidas com a questão da pandemia, né? Então, que várias ferramentas novas foram criadas, as antigas foram aprimoradas, mais pessoas começaram a utilizar, e isso ajudou muito nesse processo de aceleração dessas ferramentas. Então, vamos passar por algumas delas aqui. A primeira delas que eu queria compartilhar com vocês é o Trello. O Trello é uma ferramenta, em tese, gratuita, né? Todas essas ferramentas que nós vamos passar aqui tem a parte gratuita e a parte paga, né? O Trello, por exemplo, a gente consegue utilizar bastante coisa dele, a maior parte dele é a parte gratuita, e aqui eu já compartilhei, tem um link aqui, eu vou voltar um pouquinho aqui. O objetivo dele é justamente a questão de organização das tarefas e dos conteúdos, né? E a gente tem a interação
tanto individual quanto em grupo. As tarefas seriam aquela parte nossa do dia a dia, onde a gente pode, num contexto educacional, preparar a aula, preparar a prova, organizar deadlines, preparar algumas atividades, e tudo isso a gente consegue fazer de uma forma muito interativa. Eu vou passar agora alguns exemplos, e eu vou mandar esses links para vocês, porque aí vocês conseguem ir acompanhando também. Assim. Fica um pouco complicado da gente ir fazendo junto, mas pelo menos para vocês acompanharem e ter essas coisas de exemplo. Deixa eu colocar aqui. O link, só mandar aqui no chat, né, Jorge? Que o pessoal já consegue acessar. Mandei aqui um link no chat aí, beleza? E aí esse link, ele deve abrir, né, essa página aqui, que é o dashboard inicial, é a página inicial do Trello, né? Que a gente tem a anatomia do Trello, ela funciona da seguinte forma: a gente tem essas colunas, né? Que elas são as listas, e dentro dessas listas a gente tem os cards, que são essas partes, esses cartõezinhos brancos aqui. E ele funciona da seguinte forma: a gente vai criar essa coluna. Cada coluna ela tem um objetivo específico, né? Aqui eu vou colocar aqui esse aqui como exemplo. Ele tem cada coluna como um assunto específico, né? Um assunto, nesse caso aqui, recursos, algumas tarefas semanais, aqui uns projetos de laboratório, e aqui algumas provas, né? E aí é que a gente cria outras, pode criar N colunas e N cards, né? Cada coluna pode ter lá vários cards, e a gente vai fazendo assim, cada card, a gente trabalha com cada card uma informação específica, né? Eu vou pegar aqui, por exemplo, esse aqui, ó, esse aqui é um exemplo de projeto de laboratório, né? Então a gente coloca uma descrição naquele card, e eu posso escrever o que eu quiser aqui, né? Eu posso descrever ele aqui, qual que é o objetivo daquele projeto, qual o objetivo daquele conteúdo. A gente pode colocar aqui um checklist, né? Eu tenho esse checklist aqui para acompanhar o desenvolvimento daquela atividade, o desenvolvimento, né, daquele conteúdo, daquele projeto. Nesse caso aqui, é um pôster, né? Um exemplo de desenvolvimento de um pôster. E aqui a gente tem os passos, né, para completar essa atividade. Então, isso, como organização pessoal, vale bastante, né? Como, por exemplo, pode ser colocado aqui o desenvolvimento, às vezes, de uma atividade, né? E aí eu tenho partes e partes dessa atividade até ela estar completa. E aí, à medida que eu for avançando aqui, eu posso ir dando o check aqui nesses pontos. Para eu adicionar novos pontos, por exemplo, né? Eu coloco assim... É só basicamente adicionar aqui um item, né? Ele vai adicionando e torna aquilo ali um passo também, né? Então, para a gente poder fazer aqui nosso checklist ali dentro daquele card. Isso é uma das funcionalidades que a gente tem dentro de cada cartão, né? De cada card, e serve também para a gente acompanhar ali o desenvolvimento desses cartões. Outra coisa interessante aqui que nós temos é a possibilidade de adicionar data. Então, dessa mesma forma, eu consigo colocar uma data, que por exemplo, pode ser a data de entrega daquele projeto, data de entrega, data de publicação daquele projeto, e aí eu seleciono a data aqui, e aí vira um deadline, né? E essa data, ela vem aqui, e ela fica anexada aqui em cima. Então, à medida que a gente for desenvolvendo e elaborando esses cartões, a gente pode ir colocando esses detalhes. A gente pode colocar também tags, né? Tags para poder identificar. Por exemplo, eu quero isso aqui, esse conteúdo que eu estou produzindo nesse card é um conteúdo de prova. Então, eu vou criar uma nova tag. Criei aqui, ó. Isso aqui é prova. E aí, pode criar N tags para organizar a gente. Isso aqui vai ser importante porque quando eu sair desse card, ele vai estar aqui, ó. Ele vai ficar aparecendo aqui. Nesse card aqui, eu tenho aqui essa tag, né? Então, todos que tiverem nessa tag, eu já sei, por exemplo, que é prova. E esse aqui é um exemplo, né, do que a gente pode fazer.
E, eventualmente, eu posso trabalhar com esses cards de uma forma mais maleável também. Aqui, ó, eu posso pegar ele, arrastar para colocar em outra coluna, né? E aí eu posso ter esse controle aqui de tarefas a fazer, tarefas em andamento e tarefas prontas, né? Que é o famoso to-do, o doing e o done. Então, eu posso ter esse controle aqui. Então, nessa organização aqui, desse exemplo que eu mandei para vocês, eu tenho cada coluna inicial aqui, né? Esse resources, o weekly, o lab e o exams. E aqui é o que a gente tem depois, é o acompanhamento dessas tarefas. Então, vamos supor, isso aqui é tudo que eu preciso fazer, né? E aí eu vou trazendo para cá para o to-do o que eu preciso fazer de fato. E aí, à medida que eu for começar a fazer, né, começar a trabalhar nesses projetos, eu passo aqui para o doing. Isso ajuda a gente a ter um controle maior. Ainda mais quando a gente tem um volume muito grande de coisas para a gente não se perder, né? E aqui a gente tem não só essa organização, mas a gente consegue ter um registro também do que foi feito, do que precisa fazer. Então, isso como organização pessoal, assim, é fantástico. Assim, a gente usa bastante. Inclusive, eu quero mostrar para vocês um outro exemplo agora, que é dessa mesma ferramenta utilizada em conjunto com uma equipe, né? Então, no nosso caso aqui, a gente usa essa ferramenta para produção de conteúdo para rede social. Então, nós temos ali uma produção de conteúdo, né, uma demanda, que é as ideias e demandas aqui de conteúdos que a gente vai produzir. A gente tem o que está sendo elaborado, a gente tem as datas, limites, e a gente tem as pessoas assinaladas em cada atividade. Então, por exemplo, aqui eu tenho várias pessoas inseridas nesse projeto, né? Então, nesse Canva aqui, e eu tenho aqui cada pessoa é responsável, eu posso assinalar aqui um card responsabilizando a pessoa por aquela atividade. Um exemplo aqui, ó, posso adicionar aqui, vou adicionar uma nova atividade, por exemplo, né? Por assim, elaboração um projeto. Abrir aqui, isso é um card novo. Vou criar um do zero. E aí aqui eu vou adicionar aqui, eu tenho uma data para ele, vou adicionar uma data aqui, vou colocar essa data aqui, dia 10 de dezembro, vamos supor, né? E aqui eu tenho essa data. Eu vou adicionar um checklist nele, vou colocar aqui o checklist, né? E aqui, ó. E eu posso aqui, vou colocando as tarefas. Tarefa 2, igual eu tinha comentado antes. E aí, à medida que eu for avançando nesse card, né, nessa tarefa aqui, eu vou dando check. E eu posso assinalar membros que estão associados a esse projeto. Então, eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, o George. Coloquei o George aqui também e eu vou começar a trabalhar nele também. Então, nós dois aqui estamos trabalhando nesse card, nessa elaboração do projeto. E a gente pode colocar comentários aqui. Adicionar observações, adicionar descrições. Então, é muito interativo e ele dá para a gente uma possibilidade muito grande. Lembrando, pessoal, que uma vez a gente aprende isso aqui vendo e tudo mais, só que é necessário a gente pegar, mexer, fuçar, testar, tentar inserir algum conteúdo que a gente já conhece aqui, para ver se vai adaptar, como que a gente pode fazer para tentar adaptar o que a gente já tem hoje de organização para essa nova estrutura, né? Então, com o tempo que a gente vai pegando, que a gente vai estruturando essas coisas. Lembrando que, como todas as tecnologias, né, tem barreiras, essa aqui oferece várias ferramentas, várias possibilidades, e o nosso objetivo é tentar ir aos pouquinhos e tentando fazer esses exemplos aí para ir quebrando essas barreiras e deixando mais fluido. Bom, a Luciana comentou aqui, Rafi, Kanban é tudo de bom. Essa estrutura aqui essa estrutura em formato de Kanban assim é sensacional, assim para organização, assim acho que não tem outra melhor, assim, porque aqui fica muito visualmente, né, fica muito agradável, né, para a gente passar isso
para outras pessoas, ou até mesmo se você ficar um tempo sem ver esse Kanban, sem entrar aqui, né, vamos supor, a pessoa entrou de férias, quando você voltar aqui, você bate o olho, você já sabe tudo que foi feito, tudo que precisa fazer, então isso te mantém atualizado, sabe? A Ângela colocou aqui, Rafi, que não está conseguindo enxergar a tela compartilhada, está pequeno. Deu uma melhorada, eu dei um zoom aqui, vê se melhorou. Melhorou. Melhorou? Legal. Show. Só contextualizando aqui, Ângela, esse é um recurso que a gente usa muito para organizar tarefas. Então, o Trello ele permite a gente criar quadros de cada item que a gente vai fazer. Então, o que eu acho interessante que a gente planejou colocar em termos de professor é que a gente tem sempre muita demanda, tem que corrigir trabalho, fazer prova, preparar aula. Então, você pode fazer cada coluna do que você tem que fazer, você coloca as datas, e à medida que você vai passando para os quadros da frente. Então, ele dá uma estrutura de organização que a gente usa para alguns projetos que a gente tem desenvolvido, mas que pode ser aplicado, inclusive, no dia a dia, ou para, por exemplo, orientações sendo feitas junto com o aluno. Você pode atribuir responsáveis e acompanhar como é que segue o andamento daquelas tarefas. Exato. E fica registrado também o histórico de tarefas feitas, né? A gente pode fazer um levantamento dessas métricas depois, né? E é possível fazer a integração dessa plataforma com outras. Então, se a gente inserir links do Google Drive, do Dropbox aqui, eles já ficam associados aqui, né? Os links a gente pode inserir aqui na descrição, todo card tem essa descrição, a gente pode colocar um link aqui, e aí ele já vai ser inserido com o link, né? A gente pode associar isso a outros conteúdos. Então, é bem bacana mesmo. Então, eu sugiro aí para que vocês façam esses testes, né? Deem essa sobrevoada aí sobre o Trello, porque vale muito a pena. Beleza. Alguém tem alguma dúvida com relação a alguma ferramenta aqui? Não? Beleza. Vamos seguir aqui, então, para o próximo, né? A gente passou. Eu vou comentar aqui só os comentários, acho que você não tem acompanhado, Rafi, só para você poder ir. A Shirley colocou aqui interessante e a Ângela colocou aqui que vai treinar. Uma forma boa de assimilar esses recursos, Ângela, é treinando. Então, o Rafi mandou o link aqui. Segunda-feira eu vou mandar um e-mail com todos os que ele repassar aqui, mas é praticando. A gente pega muita familiaridade com ele e esse é um recurso organizacional que pode ter um grande suporte, seja para trabalho individual ou em grupos, né, em equipes, Exato. Como em projetos. Perfeito. Bom, passando aqui, a nossa próxima ferramenta é o GoConquer. Né? Um pouco difícil falar esse nome aí, mas esse GoConquer, ele é uma ferramenta relativamente nova, né? Ele passou por uma reestruturação muito grande agora na pandemia, e aí ele traz para a gente alguns recursos que o Trello já não traz, né? O Trello seria mais para a parte de organização. Esse aqui a gente já começa a entrar na parte de produção de conteúdo, né? E aí produção de conteúdo vai desde a parte de slide até a parte de prova, de quiz, de testes, de mapas conceituais. E aí aqui a gente já começa a trabalhar com essa questão da produção. E mais uma vez, ele também tem a parte gratuita, ele também tem a parte paga, né? A gente pode fazer a interação individualmente com algumas pessoas, né? Vamos supor, se tem alguma coisa para ser enviada de um professor para outro, ou até mesmo de um professor para um grupo de alunos, né? Então, ele permite com que isso seja feito, esse controle de compartilhamento aqui, né? E aí, vamos entrar aqui nessa ferramenta para a gente começar, para a gente conhecer um pouco mais dela. Eu vou mandar esse link aqui para vocês, do GoConquer. Deixa eu mandar aqui no site aqui. Para já ficar registrado aí, né? E aí, assim que a gente fizer o registro de uma conta nova, né? Não exige muita coisa, não precisa pagar nada, né? Você pode já entrar lá com o perfil do Google, do Facebook, que aí ele já entra lá de uma vez, né? E aqui a gente conta com algumas ferramentas legais,
né, para a criação desses conteúdos. A gente tem algumas ferramentas aqui, que é a primeira, a produção de slide, né? Eu vou passar uma por uma para a gente ir trabalhando. Vou passar por uma por uma para a gente poder explorando um pouco mais essas ferramentas, né? Só citando elas por alto, a gente tem a produção de slides, flashcards, né, que é aqueles cartõezinhos, mapa mental, né, algumas produção de notas, de textos, né, para poder orientar a gente, quiz, que seria basicamente algo próximo que o Google Forms faz. E nesse aqui é já integrado nessa plataforma, né? E ele comunica, a gente pode fazer uma integração ali com os conteúdos, outros conteúdos já produzidos. E fluxogramas aqui. O curso eu não vou entrar em tantos detalhes, porque ele é um pouco mais complexo e ele tem outras ferramentas e ele é mais para parte paga, né? E aqui só essas ferramentas aqui já vão resolver bastante coisa aqui no nosso dia a dia. Vamos passar aqui primeiro para a produção de flashcards. Slides é bem tranquilo, assim, não vou entrar em tantos detalhes, né? A gente tem uma outra ferramenta que eu vou mostrar logo mais para a produção de slides também, mas aqui a produção de slides a gente consegue, né, adicionar ou customizar um slide, né, de acordo com o tema, adicionando recursos multimídia, já colocando alguns templates aqui. Ele é bem prático também, mas igual eu comentei, tem uma outra ferramenta que a gente vai mostrar logo mais aqui, que ela é bem interessante assim, para a produção de slide, produção desse tipo de conteúdo. Mas o GoConquer, ele ganha a gente nesses outros conteúdos aqui. Um exemplo aqui do flashcards, né, que são esses cartõezinhos. Eu vou mostrar um exemplo deles sendo utilizados aqui na prática. Depois a gente volta aqui para a criação deles, um exemplo de criação. Deixa eu mostrar aqui, para vocês verem. Isso aqui seria o conteúdo do flashcard, né? E nesse caso é de cinesiologia, né? Aqui eu tenho um resumo desse conteúdo, eu tenho ali o músculo, né? E eu tenho o objetivo desse flashcard é eu tentar assimilar o conhecimento de origem desse músculo. Então ele vai me dizer aqui o músculo, né? E eu preciso responder qual é a origem. Uma vez que eu fiz isso, é bem interessante porque isso ajuda a estudar, ajuda bastante a estudar. Que aí a gente pega o conteúdo e aí a pessoa vai e tem atrás aqui, a informação relacionada referente àquele conteúdo, né? Então a gente pode criar vários desses cards, né? Cada card aqui tem um conteúdo específico e atrás tem o que seria o objetivo relacionado àquele conteúdo, né? No caso aqui a origem, inserção e ação dos músculos desses cards, né? A gente pode, para produção aqui, nós temos, agora nós vamos criar um card, né? Como se fosse criar um do zero. Aí eu só vim aqui em criar, aí a gente clica em flashcards, aí ele abre essa parte, e aqui a gente tem a frente e o verso do card. Então, às vezes, isso como recurso, às vezes o próprio aluno cria isso, pode criar esses cards para ajudar ele a estudar, para ajudar ele a assimilar alguns conteúdos, vale muito a pena, sabe? E aqui é muito simples de criar, ele já entra para a gente com essas possibilidades aqui para você colocar um texto. E aqui... um detalhe, até bom isso ter acontecido. Como ele é gratuito, às vezes aparece essa parte aqui que ele meio que trava a tela, passa um anúncio de 5 segundos, a gente termina aqui e volta, mas é só isso mesmo. E aí ele volta, a gente pode mexer aqui, isso não altera em nada aqui no nosso fluxo. A gente pode anexar imagens nesses cards, igual eu estava mostrando aqui, tem a imagem, né, do músculo no 3D e o nome ali dele, né? Vai ficar próximo disso. Então eu posso adicionar, se eu quiser adicionar um novo card, né, eu posso inserir flashcard, aí eu posso adicionar N aqui, fazendo essa lista ficar um pouco grande, e eu posso importar isso de outros projetos, né? Vamos supor que eu quero pegar algum aqui já pronto dessa plataforma, tem vários aqui, que a gente pode pegar. Se eu colocar aqui o conteúdo de anatomia, eu tenho aqui
compartilhado, né, esses conteúdos pela comunidade dentro do Conquer, que é uma comunidade muito grande, né, e aí tem, pegar essa aqui, por exemplo, ó, são pessoas que são pessoas que estão estudando ali e criaram esses flashcards, né, e aqui a gente tem a estrutura deles, esse aqui, por exemplo, né, um exemplo, esse aqui é da anatomia das artérias, e aqui é o resumo do recurso, ou seja, o que tem naquele recurso ali. Nesse caso aqui a gente pegou os cards, né, e aqui ele mostra, né, o que tem em cada card e a resposta, né, associada, o objetivo associado a cada conteúdo daquele. Então vale muito a pena também explorar um pouco mais essa ferramenta. Vocês veem que é muito intuitivo, né, e pode ir aos pouquinhos também, explorando e vendo como que faz isso. E, por fim, para compartilhar qualquer conteúdo aqui que a gente for criar, né, é possível compartilhar, e compartilhar ele aqui no canto esquerdo superior, né, sempre naquela pastinha ali em cima. Aí a gente abre lá e nós podemos aqui ter a possibilidade de compartilhar tudo, né, via link, via o próprio Conquer, via pelo baixar ele pelo computador e mandar depois. Então, assim, por e-mail. Então, assim, excelente, é excelente. Bom, esse foi uma das ferramentas dentro do Conquer, né? Aqui a gente vai criar possibilidade de criar outra aqui. Vou seguir para o mapa mental, que é uma ferramenta fantástica, né? Que como ele já tem aqui na possibilidade de criar esse mapa mental aqui dentro da própria plataforma, assim, ajuda bastante, sabe? E esse aqui é bem intuitivo, então você já clica, ele já coloca esse aqui de exemplo, né? A gente clica em mapa mental, ele já coloca esse aqui de exemplo. E aqui eu posso puxar aqui, ó. Cliquei, segurei e eu puxo aqui e ele vai criando as ramificações do nosso mapa, né? Então posso colocar aqui, puxar N ramificações. Posso mudar o formato delas, customizar, colocar a cor, inserir algum recurso multimídia. Se eu quiser colocar um vídeo, por exemplo, do YouTube, se eu quiser colocar uma foto, eu posso procurar alguma coisa aqui, ele vai inserir aqui no nosso mapa, né? E outra coisa interessante também é que às vezes esse mapa pode ser utilizado para criar uma aula. E aí, por exemplo, eu tenho aqui, aqui ó, esse recurso vai o ramo 1, ramo 2, ramo 3, só de exemplo aqui. E aí, se eu quiser apresentar esse mapa, por exemplo, eu posso aqui, ó, modo de acompanhamento, né? É um ícone de um pezinho aqui. E aí eu dou um play aqui, ó. Aí ele mostra para mim, na sequência, a criação desses ramos, né? Então a gente pode fazer isso para poder apresentar, ou os alunos podem fazer isso para poder apresentar um raciocínio, para poder apresentar uma assimilação de algum conteúdo. Então é muito prático, sabe? E ele já entra nesse modo aqui de apresentação e a gente pode editar ou customizar isso aqui da forma que a gente achar melhor. Voltando aqui, passando pelos outros conteúdos. Aí. Passando agora pelos próximos conteúdos, a gente tem a parte de notas, né, que é a criação de notas mesmo, como se fosse um bloquinho de notas ali. A gente pode adicionar as páginas, isso aqui é bacana assim, para acompanhamento. Eu lembro que na nossa época, lá, quando eu estava na faculdade, a gente fazia o controle, um bloco de notas, eu usava muito o OneNote também, mas como são ferramentas um pouco mais antigas, a gente acabou deixando elas para trás e veio essas novas ferramentas e que oferece tudo que a gente tinha e mais um pouco, né? Então veio que ela junta, não sei se vocês perceberam isso, que antes a gente tinha essas ferramentas em plataformas isoladas, né? Eu lembro aqui que alguém comentou do Prezi, aqui ó, alguém comentou, a Ângela comentou do Prezi, o Prezi a gente usava para criação de mapas, utiliza, né, para criação de mapas conceituais e tudo. Né? Nesse caso aqui, ele tem os mapas conceituais e várias outras coisas, né? Então, eles vão juntando todas essas ferramentas numa só, que facilita muito a gente, né? Facilita bastante aqui na hora de criar esses conteúdos e também ajuda ali a ter menos coisas, né? Então, depender de menos plataformas, né? Pois bem, aqui, essa é a criação aqui de notas, né?
essa mais tranquila, mais simples. Aqui nós vamos agora fazer, passar para a parte de quiz. Esse aqui é bem bacana também, porque essa é a parte que eu comentei com vocês, que é muito próxima do que a gente conhece do Google Forms, onde a gente consegue inserir, fazer perguntas, inserir formulários. E aqui, quando eu abro a parte de quiz, ele já vem com essa página aqui para mim, né? Eu vou inserir uma pergunta aqui e ele me dá as possibilidades aqui, igual lá no Google Forms. Eu posso criar uma pergunta de múltipla escolha, checkbox, verdadeiro ou falso, preencher lacunas, tem todas essas possibilidades. A gente não tem tempo aqui para passar por todas, né? Mas eu vou colocar, igual a gente colocou o link aí, então justamente para vocês poderem explorar isso aí depois, né? Mas é bem bacana, é bem prático, né? Então aqui, ó, múltipla escolha, a gente pode colocar a imagem, a gente pode adicionar algum áudio, né? Para ter uma explicação, às vezes, para aquela pergunta ou para a resposta. E aí eu tenho, né? Posso colocar aqui, ó. Resposta 2, beleza, e eu vou assinalar aqui qual que é a correta, eu tenho a explicação aqui depois. Se eu salvo, ele vai ficar salvo aquela pergunta, e eu posso criar N perguntas, né? Posso configurar o meu quiz aqui para organizar essas perguntas, posso torná-las aleatórias, criar um timer para aquele quiz, né? Criar uma pontuação por pergunta, então ele é muito customizável. Esse aqui vale a pena a gente debruçar um pouco mais depois para explicar, para entender um pouco mais, porque ele tem muita possibilidade de customização, né? Então ele deixa aberto assim para várias possibilidades. Da mesma forma que a gente tem lá nos cards, que a gente tem no mapa conceitual, a gente tem aqui a possibilidade de reproduzir o conteúdo, compartilhar ele via link, via rede social, via e-mail. Então é possível fazer N compartilhamentos e até mesmo imprimir, né, esse recurso. E fica aí para vocês também explorarem essa parte aqui do quiz, que é bem legal. Voltando aqui, a gente tem agora o fluxograma, o fluxograma ele lembra um pouco o mapa conceitual, né? Só que ele é um pouco mais engessado, assim. Ele é para situações onde nós temos ali um raciocínio mais direto, né? Então eu tenho elementos mais simples aqui. Então, por exemplo, eu adiciono esse, né? Condição 1, e eu vou adicionando outras aqui embaixo, ó. Ele ajuda a gente aqui, quando eu passo o mouse em cima de cada elemento, ele me dá a possibilidade aqui de eu tirar essas ramificações desse elemento, né? Então eu posso tirar esse elemento, inserir ele aqui, né? E aí eu posso criar N elementos, editar e modificar e tudo mais. Então esse aqui para alguns raciocínios, para algumas aplicabilidades assim, fica bem bacana também de ser utilizado. Vamos aqui, da mesma forma que ele, né, que os outros, esse aqui a gente pode compartilhar também, e todo o conteúdo que a gente for criar aqui, ele vai para a nossa página, né, que essa aqui é a página inicial do Conquer. E todo o conteúdo que a gente vai criando, ele vem aqui para a página, e aqui a gente consegue controlar todos os conteúdos que a gente criou. A gente pode criar disciplinas, né, e associar os conteúdos que nós criamos a essas disciplinas, né? Se eu criar aqui uma disciplina teste aqui, ó, eu posso criar um ícone e tudo mais, e a gente pode associar tudo isso, sabe? E tem algumas sugestões aqui. Enfim, aí a gente pode criar essas disciplinas, associar esses conteúdos, buscar conteúdos aqui da comunidade, né? Então tem todas essas possibilidades aqui. Bom, pessoal, do Conquer que a gente tinha para passar aqui nesse tempo foi isso. Alguém tem alguma dúvida específica? Alguém tem algum questionamento?
sobre o Conquer. Então, tranquilo. Beleza. Vamos seguir aqui. Hoje eu acho como é que a gente está de tempo aí? Tá meio apertado? Como é que tá aí? Está um pouco apertado, porque eu mostrar ainda o Augusto, mas pode mostrar com calma. Eu acho importante ficar bem claro assim, para poder pegar essa compreensão. Só pegando comentário aqui, os últimos comentários, o Samuel falou que achou sensacional, que com certeza o recurso vai ajudar bastante. E o Matheus colocou que ele gosta muito do CMAP, é muito bom também, né, Matheus? Então, são recursos. Ah, CMAP Tools, eu, inclusive tem. CMAP Tools eu conheço ele também, ele é das antigas. Ele é muito bom. Bem interativo. O Conquer, ele lembra muito o CMAP, ele tem essas ferramentas todas que o CMAP tem, né? E, então, se você já usou o CMAP, quando você entrar no Conquer, você vai se sentir em casa, porque tem bem próximo ali um do outro. Bom, seguindo aqui, a gente passou pelo GoConquer, agora a gente vai para o Canva. O Canva é uma ferramenta que é mais difundida hoje em dia, principalmente para a questão de produção de conteúdo de rede social, né? Produção de postagens, produção da parte de marketing. E quando a gente, às vezes, tem contato com o Canva pela primeira vez, a gente já associa, ele é mais complexo porque ele tem muitas possibilidades, né? A gente já, às vezes, associa ele à parte de marketing diretamente, né? E só que tem a parte toda de produção de conteúdo, produção de aulas, produção de material didático, e que eu vou mostrar para vocês aqui, tentar desmistificar um pouco e tirar essa complexidade em cima dele. Mais especificamente, o que nós vamos mostrar aqui do Canva é a parte de produção de aulas, de apresentações. Mandei o link do Canva aí, para quem quiser já ter salvo. Vou abrir ele aqui para a gente. Bom, a página inicial dele, né, nós temos aqui, tem vários recursos, então só para vocês não assustarem de primeira, né, a gente tem aqui vários tipos de possibilidades, né. Vamos aqui afunilando um pouquinho para a gente chegar num objetivo. Eu cliquei aqui em modelos, né, como se a gente fosse criar aqui um modelo de apresentação para uma aula, por exemplo. Então eu venho aqui em modelos. Eu vou mostrar duas possibilidades. Uma é a gente criar pelo próprio Canva uma aula ou essa apresentação. O outro é a gente importar uma apresentação que a gente já tem para dentro do Canva. E a vantagem disso é que a gente pode utilizar vários recursos lá de dentro. Então tem um banco de imagens gigantesco, de imagens de altíssima qualidade, recursos dinâmicos também que vão ajudar bastante ali na apresentação. Né? Então, ele traz para a gente essas vantagens. Né? Então, vamos lá. Como se eu fosse criar um do zero aqui, eu cliquei em modelos, né? Agora eu vou selecionar aqui alguns modelos. Vou vir em educação e ele vai abrir para mim vários modelos aqui de apresentação. Né? E aqui a gente pode colocar aqui apresentação educacional. Vou selecionar aceita. Eu inclusive, vou fazer um exemplo aqui, mostrar um exemplo. Essa apresentação que eu estou fazendo para vocês aqui, ó, o Leonardo perguntou se aceita PowerPoint, sim, aceita. Eu vou baixar essa apresentação que eu estou fazendo, né, e eu vou importar ela lá no Canva para vocês verem como que é fácil. Primeiro aqui, abrindo, sei lá, uma apresentação nova, né, bem simples. Vou pegar essa primeira aqui, ó. Ele já vem todo estilizado, né? Aqui ele já vem com os exemplos, com os elementos. Cada elemento aqui ele já tira aqui ó, individualmente, né? Então a gente pode deletar alguns certos elementos desse cenário. Né? E se eu for criar, por exemplo, novos slides, eu posso usar os slides de exemplo que ele tem aqui na esquerda, né? Quando a gente vai criar a partir de um modelo. Vamos supor que eu quero um com um pouco mais de texto. Eu vou selecionar esse aqui, ó. Ou eu quero um slide um pouco melhor, um pouco com mais de gravuras, ou com uma interatividade um pouco maior ali, sem tanto texto. Eu posso ir adicionando aqui, e aí aqui adiciono os slides, né? Aqui eu posso adicionar o tipo do slide. Nesse caso, se a gente for criar um projeto
do zero aqui no Canva, né? A gente pode também fazer um upload de apresentações que nós temos. Então, aqui, ó, eu baixei essa apresentação aqui de um PowerPoint, é como se eu estivesse no computador aqui. Eu venho, arrasto aqui, ó. Quando eu coloco aqui, arrastei, coloquei ele aqui no Canva, ele já abriu, e aqui é a nossa apresentação. Quer ver? Aqui, ó. Essa aqui é a apresentação que a gente acabou de importar no Canva. Então, aqui, eu posso usar a nossa apresentação como um exemplo, né? Eu posso adicionar outras apresentações aqui, então eu posso fazer essa mistura, adicionar alguns elementos. Isso aqui na esquerda é a nossa barra de tarefas. E aqui que a gente tem o banco de imagens, o banco de fotos, de áudio, de vídeo, que para vocês terem uma noção, assim, é gigantesco e a gente tem várias possibilidades, sabe? Então, deixa eu ver se eu coloco, pegar aqui um de exemplo aqui, anatomia humana, por exemplo, olha. Aí ele já coloca vários elementos aqui. Todas essas imagens já são do Canva, então a gente já pode adicionar aqui, já pode compor ali a nossa apresentação. Para compartilhar, a gente tem aqui a possibilidade, né, de compartilhar com várias plataformas, né? A gente pode baixar ele em PowerPoint, baixar ele em PDF, né? Aqui para baixar ele em PDF, né, compartilhar, baixar em PDF, ou se a gente quiser baixar em PowerPoint, aqui o botãozinho de mais, né, aqui a gente passa um pouco para baixo e a gente tem todas essas plataformas que a gente pode compartilhar, inclusive baixar eles aqui no formato de PowerPoint também. Então, a vantagem do Canva é que a gente tem esses elementos visuais aqui de altíssima qualidade. Então, para vocês terem uma noção aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo colocar um aqui. A gente tem esses elementos de muita qualidade, assim, e fica muito bacana, traz muito valor, assim, para a apresentação. Então, vale muito a pena. Às vezes a gente perde muito tempo procurando alguma imagem, alguma coisa bacana, assim, no Google, e aqui, às vezes, já tem todas essas imagens, tudo que a gente já procura, sabe? Mas vale muito a pena testar. Só uns comentários aqui, Rafi, complementando comentários que estão sendo colocados. O Matheus colocou duas observações aqui interessantes. A gente fez aqui pelo Núcleo de Desenvolvimento Docente uma capacitação que foi super interessante, que os alunos ministraram para o professor. Ela foi presencial para ser um formato de workshop e foi com poucos professores para ser uma coisa mais prática. E eles mostraram, Ângela, como usar esse recurso. E foi super interessante, né, Matheus? Porque eles colocaram na visão dele o que ele acha que é interessante que o professor implemente, né? Eu estou colocando aqui os temas de sugestão de temas de capacitação, caso tenha interesse de fazer outras, os alunos ficaram super dispostos a poder ministrar novamente. É uma coisa que a Ângela até comentou aqui no comentário. Hoje em dia, os slides dos alunos, quando eles fazem uma apresentação, é muito bonito, né? E é interessante que o professor, pelo menos, conheça esse recurso para saber quando usar. E é interessante essas funções que o Rafi colocou. Você pode pegar o seu que já está pronto. E aí você só dá um up nele, complementa com outros recursos, ver como é que fica da melhor forma para poder implementar ele. E o último detalhe, desculpa, tá, Rafi? Eu falei que o tempo era pouco e ainda para atrapalhar, você me desculpa. Não, o Matheus colocou aqui que é interessante fazer o cadastro com e-mail institucional. E-mail institucional é o cienciasmedicas.mg.edu.br, porque quando ele identifica que é de uma faculdade, por esse final .edu, ele vai liberar uma série de ferramentas gratuitas que normalmente são pagas, que eles liberam para instituições de ensino. Pode seguir, Rafi? Beleza. Não, mas já tinha, estava praticamente aqui no finalzinho aqui para liberar para a próxima atividade aí. Bom, aí pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguém tem alguma dúvida com relação ao Canva? Alguma coisa específica? Beleza. Bom, dito isso, agora nós vamos passar para uma outra atividade aí, que é a explorar um pouco mais a parte de intercomunicação ali, né, dos professores com os alunos, as salas, né, que a gente tem aí de possibilidade de fazer isso. E aí agora a gente entra numa possibilidade, numa feature, que é a parte do metaverso. Aí, George, a gente faz como que a gente faz? Tem um link aí para a gente poder... O Augusto, ele tá me escutando aí, Rafi? Tô.
o Augusto ele está online aqui também. Pessoal, Beleza. normalmente a gente pega essa capacitação mais enxuta, mais ou menos 50 minutos a uma hora, já completou. Eu vou pedir, por favor, assim, para a gente poder estender alguns minutinhos para poder apresentar isso, que eu acho que vai ser muito interessante. São possibilidades, vocês percebem hoje que a gente está apresentando recursos que possam ser implementados como tecnologias para complementar a didática. E o Augusto, né, o Rafi até apresentar, mas o Augusto ele é estatístico da extensão e trabalha muito com isso, ele pegou aqui para poder apresentar, o metaverso, ou pelo menos a realidade virtual como estratégias para reunião. Fica à vontade, Augusto. Olá, pessoal, vocês conseguem me ouvir? Pessoal? Sim. Ok. Consigo. Pronto, então aqui eu vou compartilhar minha câmera, só um momentinho, por gentileza. Bom, ali no canto esquerdo inferior já sou eu, e ali é o meu pequeno avatar, espero que vocês estejam vendo. Repare que o meu avatar ele está emulando o movimento da minha boca. Isso aqui é uma proposta interessante também para que os professores possam utilizar esses pequenos recursos, como a criação de um avatar, para fazer a apresentação de uma palestra, por exemplo, de modo que as aulas fiquem mais diferenciadas. A construção desse avatar é extremamente muito simples, mas eu acredito que para que eu possa explicar a construção de diversos tipos de avatares, seria necessário ter um curso específico, porque existem muitos recursos e muitas possibilidades de criação de avatares. E ali é só um exemplo, né? Então eu poderia, por exemplo, utilizar um outro avatar, ou trazendo aqui, por exemplo, para essa apresentação, o professor Felipe. O professor José Felipe vai entrar ali no meu lugar, falando a respeito do conteúdo deste curso. O aplicativo é bem simples, bastaria apenas eu escolher, e aí o professor José Felipe apresentando agora um pouco mais sobre metaverso. Ou eu poderia trazer aqui também o nosso colega George. O George também vai apresentar já, está carregando aqui o aplicativo, mas esse daqui é um dos recursos que nós utilizamos dentro do metaverso para fazer uma aula diferenciada. Observe que aqui são aulas, e utilização de um avatar faz com que a aula, de fato, tenha um outro tipo de um diferencial. Depois que existem os nossos avatares, depois que você escolhe o avatar para que você possa trabalhar, o ideal agora é você convidar os alunos a entrarem dentro de um ambiente construído para o metaverso. E existem diversos locais que nós podemos utilizar para esse contexto. Jorge, esse é o seu avatar, Jorge? Espero que você tenha gostado de como ficou. Normalmente sempre fica mais bonito, né? Mas tá. Ok. Então, ok. Então, vou voltar aqui para o meu enquanto isso. Bom, mas enfim, o que eu vou mostrar agora são salas que são construídas dentro do metaverso, e o objetivo vai ser nós convidarmos os alunos a entrarem conosco nessas salas e nós realizarmos a aula, por exemplo, ou um encontro virtual, dentro de um cenário construído dentro do metaverso. Gostaria de lembrar que é necessário zero conhecimento de programação, zero conhecimento até de informática. É apenas necessário que você passe para os alunos um link, e depois você consegue implementar a sala, colocando, por exemplo, um vídeo, colocando, por exemplo, sua apresentação de aula no PowerPoint, compartilhando a sua tela. Todos os recursos que nós usamos no Meet, todos os recursos que nós usamos no Teams, nós podemos utilizar dentro dessas diversas salas que são construídas dentro do metaverso. Então, eu vou colocar aqui no chat da nossa conversa um endereço de uma das salas que eu acabei de construir há 5 minutos atrás. Estou copiando, estou colocando aqui no chat da nossa conversa. Vou convidar para que todos entrem. Tá bom? Estou colocando aqui agora. Na realidade, Augusto, eu vou
alguns que tiverem curiosidade, né? Porque você vai transmitir também, né? Isso. Estou clicando aqui, enviar. E aí, para os colegas que tiverem interesse em verificar algo diferente, né? Então eu peço para que entre no FrameVR. Vou também colocar um outro link dentro do Mozilla, um outro ambiente também que eu acabei de colocar aqui disponível. Então, e depois disso, eu vou convidar todos para que continuem olhando, né, isso, a tela, para que possam ver os procedimentos aqui. Deixa eu só desligar aqui o meu som. Na verdade, eu vou fechar aqui meu Mozilla. Ok. Agora eu vou compartilhar minha tela, não é isso? Para que a gente possa ver por aqui. Só um momentinho. Para o pessoal que está lá na sala, dá para interagir com esse avatar usando a setinha do teclado, que aí você pode ir para frente, para trás, andar aí, explorar um pouco o ambiente também. Ok. Exato. Para que você possa andar aqui dentro, reparem que vocês têm que desligar o microfone, tá, pessoal? Senão vai ficar com microfonia. Bom, para que você possa andar aqui dentro, é só usar as setas, né, para a direita e para a esquerda, e aí você poderá andar. Lembrando que essa sala aqui, específica, construída no FrameVR, a capacidade livre dela é de 15 alunos. No entanto, o segundo link que eu coloquei, que é do Mozilla, a capacidade é para 50 alunos. E a construção dessas salas é muito simples, então você pode construir 15 salas em 10 segundos. Então, é só você fazer as contas, né? 15 vezes 50, então eu tenho certeza que ultrapassa a quantidade de aluno que vocês têm. Então, reparem que aqui... E aí, o que tem que fazer? Reparem que aqui você pode andar, você pode fazer raves aqui, você pode fazer festas aqui, você pode até dar aula aqui dentro. Reparem que eu criei aqui no fundo um quadro branco, e nesse quadro branco eu posso explicar estatísticas. Eu também poderia compartilhar a tela do meu computador, caso eu estivesse mostrando algum PowerPoint, os alunos estariam vendo aqui. Observe que, para mim, aparecem diversas opções aqui embaixo. Não deve estar aparecendo para vocês, mas para mim está aparecendo porque eu criei a sala. E dentro desses ambientes eu consigo compartilhar a minha webcam, eu consigo compartilhar minhas telas de trabalho, e eu consigo também inserir diversos outros recursos, como imagem, vídeos, fotos, meu web browser, os meus efeitos, eu posso trazer também ambientes 3D aqui, eu posso fazer o que eu quiser. Aquelas figuras que vocês, quer dizer, aquelas imagens de esqueletos que vocês estavam trazendo agora há pouco, eu poderia colocar a imagem de esqueleto aqui 3D, de modo que o aluno conseguisse mexer na imagem também. Observem, e essa parte é importante, que nós estamos tendo apenas uma leve visualização de uma das salas construídas para o metaverso. Se nós tivéssemos, nesse momento, óculos de realidade aumentada, nós estaríamos nos vendo aqui dentro. Nós estaríamos literalmente imersos nessa sala. Nós estamos apenas tendo uma leve experiência 2D. Tá? Criei a sala e entreguei para você, mas se nós tivéssemos o óculos, nós estaríamos aqui dentro. Já é outro tipo de conversa, não é isso? Então, é para que nós possamos nos preparar. Isso vai chegar até nós em breve. É igual o Meet, é igual o Teams. E daqui a pouco temos aulas aqui dentro. Vocês estarão desenvolvendo encontros aqui dentro com seus alunos. É bem simples o procedimento, é bem tranquilo. Eu poderia estar explicando estatística para vocês. Ó. Aqui, por exemplo, encontre as medidas descritivas. Então, eu posso fazer aqui e poderíamos trabalhar aqui encontrando as medidas descritivas aqui para essa informação aqui, né, que eu acabei de colocar aqui no quadro branco. E, enfim, aqui, pessoal, existem diversos recursos que nós poderíamos utilizar. Isso dentro do Frame. Aquele outro ambiente que eu coloquei para vocês, que é o do Mozilla, também possui as mesmas ferramentas. Então, tudo que é possível nós fazermos no Meet, tudo que é possível ser feito no Teams, nós podemos fazer aqui. E observem que vocês entraram utilizando um avatar
que não é muito personalizado. Se vocês olharem para o meu, eu acho que o meu deve estar personalizado, mas existem outros cenários que é possível nós fazermos e criarmos praticamente uma cópia de nós mesmos, né? Para quem quiser, né? Tem gente que não gosta de criar avatar parecido consigo, mas saibam que é possível nós entrarmos no MetaHuman e criarmos um avatar que é praticamente a nossa cópia. Ou você pode entrar vestido a Mona Lisa, pode entrar vestindo o Brad Pitt. Bom, aqui o céu é o limite. Ou você pode vestir o Einstein para dar uma aula. Enfim, pessoal, aqui era só a ideia mesmo de apresentar, para que eu possa mostrar mais recursos do metaverso. Eu acho que deveria ser um curso à parte, porque tem muita coisa para mostrar, e o objetivo aqui era só mesmo fazer uma apresentação superficial. Perguntas, professores? Professores, perguntas? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu vou ler aqui os comentários. A Angela colocou como se fosse um videogame, né? O Matheus colocou que treinados estão escutando, sim. Ok. Então é isso, pessoal. Aqui o objetivo foi só apenas apresentar que existem esses recursos. Pessoal, isso aqui é gratuito, isso daqui não necessita de conhecimento de programação. Teve uma pergunta aqui, Augusto. A Juliana Goulart perguntou de que maneira a aula no metaverso impacta no aprendizado. Bom, professor, a senhora tem que imagine que o aluno já tem acesso ao óculos de realidade aumentada. Então, ele estaria aqui dentro desse ambiente. E você poderia trazer para o aluno, por exemplo, aquele corpo esquelético. Ele poderia ver o corpo esquelético em realidade virtual. Significa dizer que ele conseguiria abrir o corpo humano em camadas, em detalhes, poderia pegar o coração, segurar o coração na palma da mão dele e começar a enxergar o coração dele em diferentes ângulos. E, se for o caso, fazer uma dissecação do coração. Não sei se é assim o termo correto, mas isso é possível fazer. Então, aqui nós poderíamos fazer exatamente tudo que nós fazemos na realidade, só que com mais detalhes. Juliano, complementando aqui também, Augusto, é até um sistema que a gente tem olhado para a instituição, para questões de formas, né, como anatomia, mas também citologia, você consegue abranger tudo, mas inclusive para simulação. Existem ambientes de simulação para atendimento parecido, entre aspas, com o que se tem no LabSim, que pode ser feito de forma remotas, com robôs pré-programados ou com pessoas interagindo dessa forma. Então, é um campo de possibilidade que se tem, né? Obviamente, hoje em dia essas ferramentas são muito simples de se usar, né? Mas é claro que precisa de um treinamento. A ideia é passar alguns recursos aqui para quem tiver mais facilidade mexendo e quem tiver interesse, né? E depois a gente pegar outras capacitações. Mas é um potencial muito grande que abre, inclusive para a área da saúde, sem, obviamente, né? Igual a gente ressaltou no início, afetar, né, o ensino presencial, mas complementando. Só fazendo um comentário da minha empresa anterior, nós realizamos um evento nacional aqui dentro. Então, tinha muita gente aqui dentro desse metaverso. E também nós realizamos feiras educacionais, né? Aqueles encontros científicos. Também aquela que tem um aluno que apresenta um pôster, por exemplo. Então, nós apresentamos aqui dentro também. E existem recursos para isso, de modo que você delimite o solo, de modo que quem entra dentro de uma parte delimitada não consegue ouvir a conversa de quem está lá fora, só de quem está apresentando naquele cubículo. Isso aqui tudo é possível. Então, tudo, literalmente, que é feito na realidade, a gente consegue emular aqui dentro. Pessoal, isso aqui, tecnicamente, ainda não é o metaverso, são recursos que nós usamos para usar no metaverso. O metaverso é uma outra história um pouco maior. Mas todos esses recursos, para nós, professores, nós temos que utilizar, né? Facilita a nossa aula, e já que as ferramentas estão à nossa disposição, então é bom nós utilizarmos e tirarmos o máximo proveito dessas ferramentas. Perfeito, Augusto. A Kione colocou aqui que esse uso pode ser uma ferramenta para tentar prender a atenção dos alunos, né? Eu vou só fazer uma ressalva no comentário anterior, que a Ana Cristina colocou, e eu acho muito pertinente, Ana, que ela entende que os slides da pós-graduação, o slide mestre, eles estão bem ultrapassados. Eu acho que se estende à graduação também. Nesse curso de Canva, que foi feito workshop junto com os alunos,
eles deram a sugestão de fazer um upgrade nisso, e aproveitando que você colocou a deixa aqui, Ana, eu vou encaminhar isso tanto para a pós-graduação quanto para a graduação, para a gente poder aproveitar dessas tecnologias em prol de aperfeiçoar o processo didático, né? Mas eu concordo com a fala. Pessoal, mais alguma pergunta, algum ponto? A Alessandra, a Daniela pediu o contato, Augusto e Rafi. Vocês podem passar o contato para ficar com dúvidas durante a exploração dessa ferramenta? Quero tentar entender melhor esses recursos. Vou mandar aqui meu e-mail no chat. Tá? E Alessandra, eu coloquei aqui também, vou colocar até a última vez, né, sugestão de temas, se tiver interesse de alguma específica, alguma capacitação, ou outras, tá? Não só que abranjam tecnologias, tá, pessoal? É que a gente aproveitou essa aula de tecnologias, então, se tiver alguma, fica complementado, fica à vontade para promover capacitações para o semestre que vem. Pessoal, agradeço demais ao Rafi, né, que trouxe esses recursos, agradeço muito ao Augusto, que apresentando para a gente, não um metaverso, né, Augusto, mas essa perspectiva de explorar essas tecnologias. E gostaria de agradecer a todos os professores pela participação, por todas as capacitações. O processo de ensino é um processo de aprendizagem contínua, né? Espero que a gente continue assim, sempre construindo. Tá? Esse ano, a gente encerra as nossas capacitações por aqui, mas espero que ocorra sempre. Gostaria de convidar todos também a planejar na agenda, no retorno para o semestre que vem, a semana de planejamento docente, que vai ocorrer dos dias 1 a 3. Em breve a gente vai encaminhar mais informações sobre elas, mas a gente se encontra ainda nesses caminhos de construção de uma educação melhor. Obrigado, pessoal, e um ótimo dia, um bom final de semana. Obrigado, Augusto, e muito obrigado, Rafi. Um abraço, pessoal.